Olá, seja bem-vindo. Mais um conteúdo agora falando novamente de como criar oportunidades para entrar num clube de categoria de base através da escolinha de futebol. Este vídeo ele é gravado, mas ele vai estrear. Na hora da estreia eu vou estar ao vivo. Eu não consegui fazer ao vivo porque neste momento a região que eu estou está com um problema de conexão. Eu estou no sítio, meio a pandemia. Então eu resolvi fazer um vídeo gravado, mas vou estar no ar para responder as perguntas ao vivo. Na minha época, quando eu jogava, toda escolinha falava que tinha contato, né? E sempre foi muito difícil ingressar em clube, porque é um mercado muito fechado, é um mercado que as oportunidades normalmente elas não acontecem com facilidade. Então os clubes e esse círculo é um círculo muito fechado. Então você ia treinar em algum ambiente, a pessoa falava que conhecia as pessoas, que indicava, até como uma estratégia de reter o garoto, reter o pai, para que o mesmo fizesse a inscrição. E ali se passava muito tempo, sempre com algum argumento, que não era o momento, e aí até a hora de você perceber que ali estava sendo enganado, mas você já perdeu muito tempo, e aí? E todo o tempo que você perdeu. Então o intuito desse vídeo é te abrir o olho, primeiro para como você chegar nas escolas ideais e entender que a escolinha hoje ela é muito mais valorizada do que antigamente. Quando eu falo escolinha projetos. Hoje é muito comum, né, falar projeto. Projeto, o que é projeto? Projeto é um local que funciona ao mesmo tempo que ele cobra o valor de mensalidade, né, como antigamente, só que ele entende que ele faz um trabalho diferenciado, um trabalho de encaminhamento, e normalmente esses projetos eles têm uma parceria com os clubes, tanto o clube grande quanto o clube pequeno, e aí ele direciona aqueles garotos que começam a despontar, quando chegam, eles direcionam para ser observado, passar um período de avaliação lá na escolinha, ou mesmo o próprio clube, ele entende que essa escolinha, esses projetos, ele já faz um pré-filtro. Antigamente os meios tradicionais quais sempre foram, né? E ainda existe, não que não funciona, mas existe outros mecanismos que é até mais eficiente no meu ponto de vista. Então antigamente era escolinha, o olheiro, sempre foi o carro-chefe, né? E o empresário também sempre existiu. Agora, a questão de projeto é algo relativamente novo, essa questão do parceiro bem oficializado com o clube. E o projeto, quanto melhor administrado, ou o intuito daquele gestor, daquele dono da escolinha, daquele professor, às vezes ele já tem um intuito de direcionar. E por quê? Por qual motivo que é direcionado? Primeiro que os clubes, eles remuneram, alguns clubes remuneram, pagam pelo serviço desse professor da escolinha, não mensalmente. Mas se o atleta, se ele levar algum garoto para o clube, esse garoto for aprovado no clube, alguns clubes chegam a pagar, tanto financeiramente, ou quando não é financeiramente, dá uma porcentagem numa negociação futura desse garoto, ou mesmo em alguns casos até ambas as situações. É uma maneira de motivar, mesmo porque é um funcionário, entre aspas, do clube, é um parceiro, e o clube gasta menos, né? Porque aí ele teria, teoricamente, ele contrataria menos observadores técnicos, chamado olheiro. Ao invés dele ter inúmeros olheiros, ele fecha a parceria com esses projetos direcionam para lá, para os clubes. E alguns projetos, conforme eles vão mandando mais atletas, mais credibilidade ele vai ganhando no clube, consequentemente aumenta a chance. Então elimina a figura só da antiga, né? Do empresário, da escola, do olheiro, enfim, e das peneiras. Aí você me pergunta, e como fazer isso, né? Já que todo mundo, como eu falei, quando você vai lá, fala que faz esse trabalho, que indica, que tem moral, enfim. Então eu vou dividir em alguns pontos, sendo o primeiro aquela mais básica, mais simples, daquela mais cômoda. Aquela que você não vai sair da tua casa, mãe ou pai, onde vocês vão fazer um pré-filtro para posteriormente ir até o local. Então, pesquisando. Pesquisando aonde? Pesquisando no Google, no Facebook, digitando o nome de escolinhas na tua região. E aí você vai entrar no site ou na rede social, vai dar uma olhada nas imagens e vai fazer o contato.
Essa é a mais fácil porque você já vai conseguir falar com muitas escolas de uma maneira que depois, você fazendo esse pé filtro, você vai lá visitar. E quando você fazer esse contato, você já vai, além de você tirar as informações, como funciona para jogar lá, questão da mensalidade, quantas vezes por mês, só que o objetivo, o intuito do teu contato com a escolinha, qual que é? O intuito é você saber se eles direcionam para clube e você vai perguntar para ele. Após você levantar essas informações, você vai fazer uma pergunta direto, na lata. Olha, o motivo de eu estar te ligando é porque eu quero saber se vocês fazem algum trabalho de encaminhamento para clube, se vocês são parceiro de algum clube, um parceiro oficial ou um parceiro que vocês têm um histórico. E se eles falarem que faz, você vai perguntar quais atletas que foram revelados. E por que perguntar quais atletas? Primeiro que posteriormente você vai confrontar para ver se essas informações batem. Com essas informações em mão, você também pode checar. Como eu vou checar se eu não tenho contato com o atleta? Hoje é muito mais fácil você chegar em qualquer tipo de pessoas através da rede social. Até mesmo esse professor, essa escolinha que direcionou, que falou que já direcionou esses atletas, com certeza eles têm a rede social, se você chegou através de rede social ou caso chegou através de um Google, mas eles devem ter uma rede social e eles devem ter este garoto na rede social. Sendo assim, você vai conseguir falar com o garoto. Alguns podem responder, outros não. Mas não custa nada você tentar. Além disso, o mundo do futebol ele é pequeno. Com o tempo você vai descobrir se ele mentiu ou não. Agora, se você ligar lá para a escolinha e o cara fala que eles não fazem esse trabalho ou eles passam dois, três nomes só, consequentemente eles não devem ter um trabalho forte. Se eles tiverem um trabalho forte, eles vão relacionar aí pelo menos acima de 6, 7 atletas. E vou falar mais, nos últimos 3 anos, no mínimo nos últimos 3 anos, eles vão revelar uns 7 atletas, vão direcionar uns 7 atletas. Obviamente que você tem que perguntar a todos, porque às vezes ele vai direcionar não só para clube grande, ele pode direcionar para para clubes menores também, que também é importante, é uma porta de entrada para o teu filho poder ingressar no clube, já que o objetivo é ingressar em um clube. Esse é um jeito muito seguro, porque você já faz um filtro. Antigamente, por exemplo, eu lembro que uma vez eu treinei com um cara por muito tempo, só que ele não tinha histórico nenhum. E das vezes que ele tentou fazer a maneira mais próxima que ele chegou a se relacionar com o clube de interior, inclusive, estou te dando um exemplo de uma experiência que eu vivi, era quando ele ia fazer amistoso, por exemplo, contra o Capivariano. É uma oportunidade? É uma oportunidade. Mas alguns clubes ele tem algo mais estreitado, onde o observador vai lá num projeto, onde rola 2, 3, 4, 6, 7, 8 amistosos contra aquela equipe no ano. Então ele já tem um respeito, ele tem uma credibilidade dentro do clube. Por quê? Porque ele faz um bom filtro, ele avalia bem o atleta e direciona bastante o atleta. Consequentemente, quanto mais atletas saem desse projeto, saem dessa escolinha, mais jogadores bons vão chegando. A exemplo de calouros, né? Você lembra quando tem? Ainda tem, né? Raul Gil, entre outros, né? Que para cantor. Quanto mais garotos talentosos tem, quanto mais garotos são revelados, mais atletas mais garotos de talento, no caso os cantores, vão procurar esse ambiente. A exemplo do Santos. Por que todo grande atleta que é diferenciado, que é badalado, ele quer o Santos? Porque o Santos tem um histórico. E qual que é o histórico? Um histórico de revelar, um histórico de apostar, de colocar na vitrine, de não ter medo. Porque tem clube, todo clube tem jogador bom. A diferença é a política do clube, a estratégia que o clube faz para poder dar real oportunidade para o atleta. Tem clube que ele tem um baita no jogador, mas ele dificulta, porque não tem uma política com um treinador profissional. Então, quando não tem uma política voltada a esse tipo de direcionamento, aí se torna mais difícil revelar. Por isso que quanto mais o projeto, quanto mais sai jogador do local, mais jogadores bons vão procurar. Consequentemente, o nível de qualidade, o nível de treinamento, o nível de desenvolvimento do teu filho vai evoluir por causa dessa qualidade. Então, é uma primeira alternativa, é você fazer essa primeira busca
pelo Google. A outra, deixa eu fazer ver aqui, a outra é através dos garotos de base. Como assim os garotos de base? Você vai fazer contato com os garotos de base através de... Você vai descobrir através dos sites. Eu fiz um conteúdo explicando sobre isso. Você vai pesquisar dentro da súmula os jogadores da base de determinados clubes. Procura pesquisar aqueles jogadores que têm um nome que não é tão comum, que tem um sobrenome mais difícil. Achando um, você vai achar vários atletas. E aí você vai fazer um contato, pai. Você vai fazer um contato 1 a 1, puxando assunto. Qual o objetivo disso? O objetivo é saber como que ele chegou àquele clube. Se foi através do empresário ou se foi através de uma escolinha. E aí você vai explicar o motivo que você está procurando uma escolinha que faz um trabalho de direcionamento. Se ele não pode indicar, falar para você aonde, se ele foi direto de algum projeto para o clube. Com essas informações vai te ajudar muito. Agora, pode acontecer do atleta, ele está em outro estado. Por exemplo, você está em um estado e a escola que o revelou é de outro estado, longe da tua escola. Neste caso, você vai pedir para ele ajuda, para ele descobrir quais atletas que são na tua cidade, ou ele citar o nome, ou ele passar o link, o contato da própria rede social desse atleta que é da tua região, do teu estado, no caso. E aí você vai fazer o contato, a mesma coisa, perguntando até descobrir qual escolinha que faz esse trabalho. Pô, se o garoto falar, pô, quem me trouxe pra cá foi um projeto tal, uma escolinha tal. Pô, você já sabe que existe. Em alguns casos o cara fala, pô, e ele não só levou eu, ele me levou fulano, ele começa a citar nomes. Ele começa a citar nomes de amigos que saíram do projeto dele. E aí aumenta a tua chance, se o teu filho tiver qualidade, aí consequentemente você vai procurar essa escola, vai ligar lá, vai falar do teu objetivo. Você pode perguntar assim, mas não é melhor eu falar direto com o clube? Não, eu estou te dando a questão de escolinha, por isso o conteúdo de hoje, porque alguns clubes podem estar sem momento de peneira, com o clube já com a categoria completa, enfim, por algum motivo não está aceitando nenhum garoto. E você ficar na escolinha é uma oportunidade de você ficar próximo de alguém que tem contato com o clube, com alguns clubes, para facilitar o teu filho a ingressar em um clube. Então, através dos próprios jogadores, você vai achar a fonte, que é a informação do projeto. Qual o projeto que saiu esse garoto? Uma outra é você também procurar direto o clube. E quando eu falo procurar direto o clube, é você ligar mesmo pro clube, né? Você vai ligar lá, pô, se apresentar. E porque você pode, obviamente, saber de você já ir lá, uma oportunidade no clube, mas alguns clubes podem não ter oportunidade naquele momento. E aí você vai pedir um direcionamento de uma indicação, se ele conhece alguma escola, algum projeto, que é um projeto que seja parceiro desse clube, que o clube vai buscar jogadores naquele projeto. Neste caso, você vai ter que ter muita boa vontade, nesses casos você vai ter que persistir, porque tem alguns funcionários que ele, infelizmente, não tem uma boa vontade. Aquela boa vontade, sabe aquela boa vontade de ajudar? E aí você pode ligar, falar que não tem, então você tem que ligar novamente. Se ele falar que ele não conhece, você deve perguntar, você não conhece alguém, alguma pessoa relacionada ao mercado, que ele pode ajudar o meu filho, que é um local que vai ter um bom treinamento para o meu filho desenvolver, ou um local que esse projeto sempre manda garotos para clube, ou mesmo aí no clube, neste clube, no clube que você está conversando. Se ele te der essa informação, lindo. Se ele te der uma informação de uma outra pessoa, que através dessa pessoa você vai chegar em alguns projetos, algumas escolinhas, melhor ainda. Através dessa maneira, você vai, consequentemente, chegar. Entende o seguinte, quando eu falo em você chegar através de uma escolinha, é mais uma alternativa que você tem através de inúmeras que existem. Então, através da escolinha, é alguém que já tem um relacionamento. Então, é para facilitar as oportunidades que o teu filho vão ter. E muitas vezes esse projeto, eles têm mais de um parceiro, mais de um clube que eles direcionam. Então, ao longo do ano, ele vai fazer 30, 40 amistosos no ano. Vai observar esse projeto umas 3, 4, 5 vezes. Então, olha quantas oportunidades, além das tradicionais, que você conhece. Então, a escolinha, ela tem mais do que um trabalho de só treinar, de ensinar, de orientar, não.
Alguns projetos, alguma escolinha pode criar a oportunidade real para o teu filho, não só com o objetivo de ganhar o lado de mensalidade, de ganhar dinheiro. Tem umas escolinhas que têm um propósito, têm uma missão, têm uma ambição de direcionar atletas para clube de futebol. Agora, você também pode procurar algumas escolinhas que o dono da escolinha ou os professores da escolinha são ex-jogadores de futebol profissional. Se forem jogadores profissional, que foi profissional de mais nome, consequentemente eles vão ter mais contato, mais relacionamento. Porém, a minha experiência mostra que normalmente esses ex-jogadores que trabalham na escolinha, quanto mais nome ele teve, menos direcionamento eles fazem. E por que eles fazem menos direcionamento? Com medo, o nível de filtro, o filtro que eles fazem para direcionar um atleta é muito grande. Com medo de se queimar pela história que tem. Então, eles querem mandar praticamente quase um Pelé. Obviamente não assim, não é? Mas eles querem mandar um jogador que eles não querem arriscar. Eles têm um medo, existe uma crença limitante, uma crença que limita eles a tentar mais. Então, ao invés deles fazer algum trabalho, de mandar para um clube pequenininho, para depois mandar para um time grande, às vezes eles não querem ter esse desgaste. Quando eles querem direcionar um jogador que já é hiper, mega diferenciado. Então, a minha experiência mostra que esse tipo de projeto, onde tem inúmeros jogadores mais famosos, é mais difícil. Não que é impossível, não estou falando que não fazem, mas a minha experiência mostra, ao longo de todos esses anos, que é bem menor. Estou falando de jogadores famosos, porque a maioria das escolinhas são dos ex-jogadores. Então, quando é um ex-jogador que teve menos nome, a tendência é que ele faz um trabalho mais forte nesse quesito de direcionar o jogador para clube. Porque ele tem outras ambições, às vezes financeiramente não conseguiu criar uma estabilidade como um ex-jogador. Muitas vezes já conseguiu, teve mais recurso financeiro para criar uma estabilidade, de comprar patrimônios, talvez, eu deduzo por isso, por essa sede, né, de vencer, de rentabilizar, de criar mais oportunidade, tem esse desejo mais acentuado e também muito relacionado pelo nome, eu também acredito. Esse lado às vezes a pessoa ela não tem nada, ela arrisca mais, né? Ela tem um pouquinho, ela já tem medo de arriscar. Então, quando ela não tinha nada, ela arriscava muito. A partir do momento que começa a ter algo, né, um retorno financeiro, algum patrimônio, já tem mais medo daquilo que conquistou. Então, é isso que eu percebo. Uma outra questão também é o seguinte: escolinhas de futebol, muitas vezes também, eles têm parceria com empresários. Os empresários procuram esses projetos, as escolinhas, que eles sabem que faz um bom fruto, é um filtro, né? Em troca de parceria. Então o empresário, ele direciona o jogador daquela escolinha e aí eles dão uma porcentagem numa futura negociação do garoto, consequentemente gerando assim mais oportunidade para o teu filho. Então a escolinha também é uma outra oportunidade de você chegar no empresário, que já é mais difícil ter acesso ao empresário. Porque quando alguém te indica para o empresário, é uma coisa. Agora, quando você vai direto no empresário, não que não funciona, não que pode acontecer, totalmente possível isso, mas existe um pouquinho mais de dificuldade, porque normalmente a maioria dos empresários, eles querem pegar o jogador quase pronto, né? Eles querem um mínimo de trabalho, e aí não quer, principalmente se o garoto é muito novo. E quando o garoto é muito novo, até desenvolver, chegar na idade do desenvolvimento, onde ele vai poder ter um retorno financeiro com esse garoto, vai demorar muito, e não são todos que trabalham assim. Existem vários que trabalham assim, mas a grande maioria não trabalha muito com base, trabalha com o jogador mais pronto, mais próximo do sub-20, que às vezes já está em clube. Então, fazer essa questão, o empresário raramente quer fazer o primeiro contato de colocar um atleta no primeiro clube. Muito difícil. Se o atleta nunca jogou nenhum time de base, eles querem pegar quando está lá na base, que é o mínimo de trabalho. Se o jogador está numa escolinha, não tem nenhuma experiência, você está ligando, eu tenho meu filho é bom, é isso, aquilo, você vai contar toda a história. Não estou falando que é impossível, tá? Porque acontece também. Mas a grande maioria, eu vou falar que 60%, 70%,
querem o jogador que já está em clube, que já está disputando um federado, que teoricamente é mais fácil, né? Mais fácil dele poder trabalhar. Então a escolinha faz este elo para você. Ele pode criar essa oportunidade de fazer essa apresentação direcionando. Por isso que é importante você saber se essa escolinha ela tem esse trabalho de direcionamento de atleta para clube, para empresários, e assim é uma ponte para o teu filho poder ingressar em clubes. Na Go Mais Go, temos vários clientes, vários jogadores, vou dar alguns exemplos aqui, vou citar algumas escolas que são de parceiro nosso aqui, parceiro meu na Go Mais Go, enfim. Mas se rolar muito comentário neste conteúdo aqui, eu posso fazer uma pesquisa, fazer lives com diversas escolas que eu conheço, que eu sei que fazem esse trabalho de direcionamento, que faz o primeiro contato, da primeira oportunidade para o teu filho poder ingressar em clube, porque no clube, no direto, é muito mais difícil. Não que é impossível, mas muito mais difícil. Tem aquele jogador no São Paulo, agora é recente, estamos falando 2020, né? Tem o jogador Morato, que era de São Paulo, foi negociado para Portugal. O Morato, o Ed Carlos, jogadores da base do São Paulo, saíram ali da escolinha, da bola na rede, de Pirituba, do Adilson, treinador, parceiro, e ele tem esse trabalho, né? O Adilson tem esse projeto com alguns clubes, tanto Palmeiras quanto São Paulo. Então ele sempre está direcionando atletas, assim como para clubes menores também. O próprio Caio Mota, jogador que está na base, todos na base, tá? Já são profissionais, inclusive. Caio Mota, que está no Santos, é um jogador que ele também direcionou para poder estar direcionando. E todos esses atletas que eu estou falando são atletas que fizeram vídeo aqui com a Go Mais Go e não vieram pelo projeto. Eles já vieram por empresário. O empresário procurou a Go Mais Go, né, os empresários deles, para fazer um trabalho com a Go Mais Go. Mas esse primeiro contato com o clube, o primeiro clube, esses projetos que fizeram esse encaminhamento, mediante a parceria que os projetos têm com escolinhas, os projetos têm com o clube, onde o clube remunera, em alguns casos, financeiramente, ou se não remunera, às vezes dá uma porcentagem, ou até ajuda, se não dá nem a porcentagem nem remunera, em alguns casos ajuda a escola, dando bolas, colete, enfim, de alguma forma, existe uma troca, uma parceria, porque a escolinha está fazendo um filtro, né? Já está levando, já está direcionando, poderia estar direcionando um jogador promissor para um outro clube, né? Até para um concorrente, e não, mas está direcionando para aquele projeto, para aquele clube. Porque conforme o projeto vai ganhando nome, vai direcionando atletas, ele vai ganhando mais nome. E aí ele vai abrindo as portas dele, e aí ele começa até a direcionar mediante caso a caso, mediante o perfil do atleta, mediante a necessidade do clube. Às vezes o clube está precisando de jogadores, ele já sabe. Às vezes o próprio clube liga para o projeto falando: fulano, estou precisando dessa posição, com essa idade, com essa característica, o que você tem aí? E aí ele vai falar que tem, se ele não tiver, ele vai tentar achar até para poder ajudar o clube. Quando ele acha este atleta, ele direciona para o clube, né? Por quê? Porque já virou uma parceria do projeto com o clube. Então ele começa a direcionar, fica muito mais fácil. Eu tenho um outro parceiro na Go Mais Go, que é o Zé, do Tolentino Esporte. Diversos atletas do Zé já fizeram um trabalho aqui conosco, mas diversos, não dá nem para contar no dedo. Diversos mesmo. Maurício, que jogou no Guarani, foi ele até que marcou o Ronaldo Fenômeno uma vez, não deixou o Fenômeno jogar, inclusive o Fenômeno fez uma entrevista comentando sobre isso, quando o Fenômeno jogava no Corinthians, Ronaldo Fenômeno, né? Tem o Danilo, um jogador que jogou no Figueirense, o Gabriel, que foi pro Avaí, depois foi jogar na França, se não me engano foi pro Lille. O Zé, do Tolentino Esporte, eu acho que é o cara que eu conheço, um dos, né, que eu conheço que mais tem esse trabalho de direcionamento. E eu falo isso porque a Go Mais Go já inúmeras vezes já foi fazer filmagem do serviço dele, do trabalho dele, a nossa equipe já foi acompanhar os jogos dele. Teve um ano que ele fez mais de 30 jogos contra o Desportivo Brasil. Então o Zé faz um trabalho muito forte de direcionamento. O garoto chega lá com teu pai, faz um período e ele direciona, porque ele tem os objetivos, o negócio dele, ele também ganha, em alguns casos ele ganha.
Porque na vida é ganha-ganha, né, cara? Não existe mágica. E se não tiver ganha, não é bom. Quando a ajuda é bom quando de alguma forma tem uma contrapartida, uma ajuda onde todos ganham. Numa situação como essa, quem ganha? Ganha o jogador, ganha o pai, ganha a escolinha, ganha o clube, todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Agora, você não pode perder tempo. Porque se você perde tempo em um ambiente que não faz esse trabalho, e por que eu falo com propriedade? Tem garotos muito bons jogando em escolinhas, muito bom. Só que o cara da escolinha está desanimado, ele já teve muitas decepções no meio do futebol, que acontece muito disso. O cara, ele não ganhava quase nada, nunca ganhou, ou já teve experiência de muita injustiça que ele entende, e aí ele não foca. Ele até conhece muita gente, mas ele não direciona o trabalho. Ele não está com o olho direcionado. Por quê? Normalmente esses projetos, se você chegar num projeto desse e você tem muita qualidade, ele não precisa ficar com você muito tempo para te direcionar. Se você ficar lá, tem casos, por exemplo, o Adilson, eu direcionei um vizinho, que acho que nem um mês ele direcionou um garoto de 11 anos pro Juventus, da capital. E aí foi o primeiro clube que esse garoto jogou. Ele foi lá fazer um teste. E quando eu direcionei esse garoto para ir treinar com o Adilson, até porque sem tempo na época de poder direcionar, ajudar, fui conversando com a mãe dele, vi que ele tinha qualidade, falei, tem qualidade, então eu vou direcionar ele para um projeto que eu sei que ele vai fazer um trabalho de direcionar. Eu liguei para esse meu parceiro, para o Adilson, e falei, Cauã, o nome do garoto chama Cauã. Cauã tem qualidade e dá uma olhada com carinho, com certeza em algum clube aí, facilmente ele consegue jogar. Em uma semana, acho que no máximo um mês, não tenho uma precisão exata, mas logo ele entrou e conseguiu entrar em um clube. Sendo que ele já jogava em clube, em escolinha, né, aquela escolinha do Barcelona, por muito tempo, não que não seja bom, que não evoluiu, mas não tem o foco de direcionar, é o foco de desenvolver o atleta. Não estou falando que não é um bom trabalho, mas não está com foco de direcionar o atleta, está com foco no desenvolvimento do garoto como potencial. E muitas escolas estão também com o olho focado na mensalidade, porque se ele não ganhar nada do clube, ou se ele não puder, às vezes tem franquia, normalmente franquia, quando ela direciona só para o clube dela. Então, por exemplo, se a franquia é do Santos, ela não vai direcionar para o outro clube, vai direcionar para o Santos, então limita. Num caso como esse, você vai concorrer com inúmeros garotos, não só das franquias, como também garotos que chegam de todo canto, inclusive de projetos. Agora o projeto não, o projeto ele não tem uma fidelidade, né? Uma escolinha que tem esse tipo de trabalho, ele não tem um local que ele é exclusivo, ele manda para onde ele achar que vai ser bom para o atleta, ser bom para ele, ser bom para o clube, ser bom geral. Então, é uma boa saída você focar, você pai, mãe, focar em escolinhas que fazem esse tipo de trabalho, esse tipo de direcionamento. Obviamente, o que você não pode ter é ansiedade. Porque eu falei aqui de alguns garotos que saem rápido. Se você já tem certeza que o projeto tem esse direcionamento de atleta para clubes, não adianta você chegar lá, depois que você tem certeza, você já tem certeza, não é nem mais o cara que fala. Quando você for lá, você vai descobrir as histórias, né? Pessoas que direcionam. E aí, chegando lá, esse parceiro, ele vai falar se o teu filho está numa condição de clube ou não. E aí, pai, é uma decisão muito pessoal, porque você vai avaliar se o teu filho está gostando, se você está gostando. Não é porque este projeto, essa escolinha tem um trabalho de direcionar que você vai ficar lá, você pode não gostar de alguma coisa, do padrão de trabalho, enfim, de alguma coisa. E aí você pode procurar um outro local. Mas você não pode, já na expectativa de na primeira semana, o cara já te direcionar para um clube. Pode acontecer? Pode acontecer. Eu tenho um outro parceiro que é o Vila Carolina, lá do Oswaldo, parceirão aqui da Gol Mais Gol, que eles também têm uma parceria muito forte com o Palmeiras. Muito forte. Direciona inúmeros jogadores, inúmeros clientes, inúmeros atletas que são de clubes, que treinam lá no Carolina,
já fizeram um trabalho lá na Gol Mais Gol, o trabalho do teu book, do vídeo, com teu DVD de melhores momentos, para depois conseguir novos negócios. Mas lá, o Vila Carolina também tem um trabalho muito forte, muito forte. Nós temos inúmeros, o filho do Paulo, um cliente que a gente da Gol Mais Gol já fez inúmeros trabalhos. Hoje joga no Audax, pelo menos até um bom tempo jogou no Audax, fruto lá do Carolina, como tem vários. O Carolina também, como todos esses que eu citei aqui, tem esse trabalho de direcionamento. Agora, um outro trabalho que você pode fazer, uma outra estratégia que você pode fazer para poder chegar e encurtar o tempo na hora de você conversar com a escolinha, porque imagina, pai, que você vai falar com 20, sei lá, 10 escolinhas, né? Vamos pôr, você falou com 10, mediante a tua região, né, que fica melhor para você. E aí você quer ver se o cara de fato gostou do teu filho. Se o teu filho tiver os vídeos com os melhores momentos, o highlight, né, com os melhores lances dele, você vai conversar com a escolinha, perguntar sobre a mensalidade, tirar todas as informações gerais, né, e aí você vai mandar o vídeo. Com o vídeo você fala, ó, esse é um vídeo do meu filho com os melhores momentos, o que você acha? Aí o cara vai te dar um feedback, se gosta, se não gosta. Se ele falar que gosta, você vai jogar limpo. Pô, vou treinar. O objetivo de querer, de apresentar este vídeo é que o meu filho comece a treinar aí com vocês, na escolinha de vocês, e vocês fazem um trabalho, poder fazer um trabalho de direcionamento. Se eu levar o meu filho até aí, vocês gostarem do trabalho dele, mediante o que você viu no vídeo, vocês fazem esse direcionamento para o meu filho, para algum clube? Se ele falar que sim, você chega lá, teu filho treine, e aí você conversa em quanto tempo você acha que consegue alguma coisa para o meu filho. Ninguém gosta de prometer, ninguém gosta de dar certeza, mesmo porque é muito complicado você dar certeza no futebol, né? Porque depende muito do garoto, muito da evolução, do desempenho, enfim, são eles fatores que é sempre por parte do atleta, da família, do pai. Mas ele pode te dar uma previsão, ó, até 6 meses. Pelo que eu vi de qualidade, eu vi teu filho no vídeo, já gostei. Vi ele jogar aqui na escolinha, já gostei. Se ele ficar com a gente aqui no máximo 3 meses, eu vou corrigir algumas coisas nele. E aí eu vou apresentar não só para clubes, para ele ingressar em algum clube, como também para alguns parceiros empresários. Você pode até perguntar se ele tem parceria com alguns empresários. Então, essas são as maneiras que você pode criar. Você vai de encontro as escolinhas que tem projeto. E aí, pai, vai ficar muito mais fácil do teu filho ingressar num clube, porque você já chegou em um local que tem um fácil relacionamento. Antigamente era muito mais difícil ter essas oportunidades, muito mais. Por quê? Porque os clubes não davam tanta oportunidade para projeto como dão hoje, porque hoje estamos na era da tecnologia, do DVD, onde existem muitos contratos via DVD, e vou falar mais, 90% dos clubes querem um DVD de melhores momentos do teu filho para fazer um filtro. Até para poder não ter desgaste com vocês, o garoto não ter desgaste, eles não ter desgaste. Teu filho pode até ir lá, ficar um tempo sendo observado, mas vai facilitar o trabalho dele. Inclusive, isso aí vai facilitar o trabalho da escolinha lá, do professor, que ele já pode mandar um vídeo pro coordenador, né? E o coordenador vai poder já dar um feedback, ó, gostei, acho que cabe, enfim. Um outro meio fortíssimo é você chegar, através de uma escolinha, chegar num coordenador de um clube. O coordenador é o que manda na base. É ele que vai falar. E se você chegar num coordenador, ele vai direcionar as escolinhas, as diversas escolinhas que são parceiro dele. E aí, essa escolinha vai fazer um primeiro trabalho. Quando você sair dessa escolinha, depois desse primeiro trabalho, desse primeiro filtro que foi feito, vai ficar mais fácil para o teu filho quando ele for treinar lá no clube, ficar um tempo sendo observado. Então, é isso aí, espero que você tenha gostado desse conteúdo. E eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, se você curtiu, compartilhe com teus amigos, assim você vai ajudar o canal, vai ajudar essa mensagem a chegar a muito mais pessoas, vai nos motivar. Espero, o objetivo é ajudar você, pai, é ajudar você, garoto, sucesso na busca, na caminhada de você ingressar em um clube de futebol.